Aí eu passei meus 11, 12 anos naquela sofrência e tal. Aí com os 13 já já tava em outra vibe, assim. Sempre gostei das músicas, sempre gostei de músicas muito diversas, mas com 13 anos eu já tava um pouquinho mais tranquila. Foi real uma fase, né? E a gente começa a ter dates, e começa a lidar com os meninos, começa também a pensar se a gente gosta de meninas também. Fica aquela coisa assim, você querendo experimentar. Só que, gente, é horrível você ter 13 anos. É muito, muito ruim. Porque a gente não tem referência das coisas direito. No meu caso, que eu ainda era um pouquinho mais nova do que as minhas amigas, ser 6 meses, um ano mais nova, faz muita, muita diferença. Sabe, você ter 13 anos quando as outras pessoas têm 14 nessa idade faz muita diferença, de 12 para 13. Então as pessoas começam a beijar na boca e você fica em dúvida se você quer ou não. Ao mesmo tempo tem essa pressão social para você se forçar a ter experiências que você talvez não estivesse pronto para ter. E tipo, isso que eu acho que é muito importante. Se tiver gente mais nova aqui ouvindo também, não se permita se sentir pressionada pra absolutamente nada. Ninguém é mais descolado ou menos descolado por esse tipo de coisa. Então, a gente tem que respeitar o que a gente quer, porque às vezes a gente se força. Gente, meu primeiro beijo, eu não queria. Não é que eu não queria, eu queria só, não tava pronta, sabe? Eu tava super nervosa, o garoto era legal. Eu só tava muito, muito, muito nervosa. E pra que eu fui me forçar a fazer aquilo? Tipo, porque eu me permiti cair na pilha das pessoas. É difícil não cair, porque nós somos pessoas sociais. Quando a gente é adolescente, é mais difícil ainda você se impor. E porque, no fundo, você tá curioso. Mas, tipo, você quer... Daí pra você tá curioso, só porque você tá curioso, você tem que fazer a parada. Você pode, tipo, se permitir. Eu até gosto de pensar que muita gente já tem essa paz aí de, tipo, de só fazer as coisas quando tá afim. Mas eu acho que nós, mulheres, em especial, a gente é muito forçada a fazer pelo outro as coisas, né? Não forçada, a gente tem um pouco essa coisa, essa educação meio estrutural da gente cuidar do outro, da gente fazer pelo outro, da gente sacrificar pelo outro. E por mais que a gente possa não ter ouvido isso diretamente, tem outras coisas que comunicam que acaba a gente absorvendo isso em alguma esfera, né? Então, pra mim, foi meio traumático. Eu dei um beijo e saí correndo. Fiquei 6 meses sem beijar na boca. Pô, o garoto era super legal. Depois, tipo, claro, ele nunca mais falou comigo, porque ele achou que eu rejeitei ele, porque depois ele foi tentar me dar um outro beijo e eu não dei. Mas era só porque eu tava nervosa e não... Aliás, Thiago... Ai, gente, então, eu acho que a gente tem que ir com calma, sabe? Ainda mais quando a gente é adolescente. O nosso cérebro literalmente não tá formado. E tem um senso de manada, assim, em adolescente, que a gente acaba, quando junta muito adolescente junto, a gente tende a fazer merda, porque a gente não tá muito com elementos pra medir as coisas mesmo. A gente fica na dúvida, a gente não sabe, na real. A gente não sabe. Eu não sabia hoje, imagina com 13, 14 anos. Então, assim, a única coisa que eu realmente teria capacidade de sugerir alguma coisa é da gente sempre entender o direito universal que a gente tem de dizer não, o direito universal que a gente tem de ficar quieto e não se explicar, porque a gente não precisa dar uma justificativa para as coisas que a gente não quer. Então, eu acho que a gente não deve se forçar a absolutamente nada. A não ser se a gente sentir que a gente tá, tipo, se privando do mundo, se a gente quer fazer uma coisa e a gente não tá conseguindo por medo, timidez e tal. Se for isso, beleza. Mas se for só porque, pô, você chegou lá agora, você ainda tá tentando entender a parada, é completamente aceitável, esperado e legítimo e importante que você se dê esse tempo e se permita olhar pra dentro e ver o que você realmente quer. E não se permita ninguém te pressionar pra fazer uma coisa que você não se sente pronto ainda. Um outro ponto que quando a gente começa a ter 13, 14 anos, começa a pesar absurdamente é a questão da pressão estética. Isso afeta muito a nossa autoestima, principalmente por comparação. A gente fica... Nosso corpo muda, né? Então a gente fica tentando pegar referências de corpos de outras pessoas pra ver o que é normal, o que não é normal. Nosso corpo, às vezes, não muda proporcionalmente, né? Vai, tipo... A gente fica confuso mesmo. E hoje, eu acho que é melhor do que há 15 anos atrás. Porque hoje a gente, por mais que ainda sofra muita pressão estética, a gente vê adolescentes querendo fazer já vários procedimentos estéticos, sendo que a estrutura facial delas, a estrutura óssea delas ainda não estão nem formadas para elas quererem fazer essas coisas. Mas eu entendo que os médicos responsáveis não fazem esses procedimentos em adolescente. No máximo, eu acho que é aquela coisa da orelha, né? Isso dizem que o pessoal faz criança.
Mas fora isso, tipo, o médico responsável sempre vai te guiar o que é aceitável você mudar ou com quantos anos você tem que esperar pra ver se você realmente quer fazer uma mudança. Nunca vamos esquecer que é sempre questão de moda, né? Tinha aquela época que todo mundo botava silicone, depois todo mundo tirando silicone e por aí vai. Tinha época que todo mundo queria ter, né? A época das Kim Kardashians, uns 10 anos atrás, todo mundo queria ter corpos curvilíneos, e agora todo mundo quer ser magrinho. Década de 90 tinha aquela coisa heroin chic, então, esses padrões vão mudando também. Por isso que é tão contraproducente você se guiar pelo que tá em alta ou pelo o corpo da outra pessoa. Mas eu acho que hoje no Instagram, você pelo menos tem essa linha das pessoas gostarem de falar das coisas mais naturais, de falar o que é pose, o que tipo, digamos, a mesma pessoa faz uma pose e parece que emagreceu, as pessoas já estão querendo denunciar mais as pessoas que estão editando foto, mostrando as diferenças, mostrando corpos reais, e você tem referência de tipo, vários padrões de beleza diferentes. Porque acho que antigamente, na época que a gente lia revista, era aquilo ali, era a mulher que tava na capa da revista, e era a revista inteira, tipo, voltada pra fazer a gente se odiar e gastar dinheiro em torno disso. Então era como a gente emagrece, como a gente... Tipo, as roupas que a gente precisa ter, o que não pode faltar naquela estação. Então era tudo voltado pra gente sentir que alguma coisa estava faltando na gente. Eu adorava revista de moda. E na faculdade eu estudei num site de jornalismo de moda e nunca mais comprei uma revista na minha vida. Porque no que eu comecei a escrever os artigos e eu descobri, né, onde os próprios sites e revistas pegavam as referências deles, as informações de moda deles, eu comecei a ver que, tipo, a pessoa que faz, 10 itens que não pode faltar no seu guarda-roupa de verão, é só uma pessoa que tirou da cabeça dela que tinha aquilo, da cabeça dela, ou talvez de coisas de tendência, mas assim, no fundo é a opinião de alguém. Então, não vamos deixar aquilo valer, sabe? Porque caso valha, foi basicamente um surto coletivo, uma convenção que todo mundo resolveu acreditar, porque se não tivesse... Se as pessoas não resolvessem acreditar, aquilo não ia ter nenhum peso social pra te fazer se sentir mais ou menos descolada, sabe? Mas eu sempre fui faminta por conhecimento sobre amor e relacionamento, e sempre busquei me informar muito, mesmo antes de namorar e tal, eu sempre tentei, porque, sei lá, meu maior sonho sempre foi a questão de, tipo, viver um grande amor, ser vó, sabe, ter família grande, então sempre quis fazer tudo que eu pudesse pra ser, tipo, nossa, uma mulher incrível num relacionamento, né? Isso tem... Claro que, assim, eu tive a sorte de sempre pensar na minha carreira e na minha individualidade e na minha mensagem como artista também. Isso ajuda. Porque a única coisa que impede a gente de se entregar a um único vício, por assim dizer, é ter vários. Então, a gente entender a importância ou ter metas e objetivos para diferentes áreas da nossa vida ajuda a criar essa vida equilibrada, na real. Se você vê a importância das suas amigas, vê a importância de como você se sente e cultivar o seu relacionamento com você mesmo, cultivar o seu relacionamento com a sua família, o seu namoro todo já vai ter um peso, digamos, equilibrado, né? Todo mundo tem aquele amigo ou amiga que, quando começa o namoro, esquece do mundo, e depois, quando termina, você fica lá, tipo, beleza, vambora. Mas, tipo, você se sente excluída e até meio usada quando a pessoa só te procura quando tá solteira, né? E, na real, uma das coisas que te ajuda a não entrar num relacionamento abusivo é você ter essas outras áreas da sua vida de forma apaixonada também. Você pode amar aquela pessoa, mas também amar a sua carreira, amar a sua família, amar seus amigos. Isso tudo equilibra, porque quando a gente vê um relacionamento tóxico que vai querendo minar a nossa autoestima, como é que é a abordagem dessa pessoa? É primeiro romper todas as coisas que nos levam à realidade, pra a nossa conexão com o planeta ser só através daquela pessoa. Então, começa a querer te convencer que você não precisa trabalhar, começa a querer te convencer que suas amigas não prestam, ou que não estão alinhadas com seus objetivos de vida. Começa a querer te convencer que a sua família é tóxica, pra basicamente aquela pessoa ser a única fonte de sanidade, amor e seu senso de valor
de validação vida daquela pessoa. Por isso que a gente, até pra gente amar melhor e ter um relacionamento mais saudável, é importante a gente não negligenciar e, na verdade, querer se aprofundar também a essas outras áreas da nossa vida. Então eu sempre me achei muito madura, né? Nossa, olha só que pessoa consciente, que vê a importância de cada área da vida, sabe que está aberta para o amor, mas sem negligenciar outras coisas que tornam quem eu sou. Já sei que meu propósito é amar, fazer arte e, ao mesmo tempo, sempre me importei com o empreendedorismo para conseguir eu estar apta a administrar meus sonhos, minha vida. Sempre busquei informação, conhecimento, sempre busquei desenvolver os meus vínculos genuínos com os meus amigos, com a minha família. Sempre fiz análise, né? Faço psicólogo desde que eu aprendi a falar, basicamente. Então, eu sempre me senti muito apta até ter meu primeiro relacionamento sério. Eu tinha 19 anos, ele durou assim até meus 22 e eu achava que eu tava muito pronta. Eu achava que eu tava incrível. Eu achava que eu tava pronta pra casar com 25, porque eu ainda tava assim, pensando, nossa, nem vou casar tão nova assim. Vou casar com 24, pra ter o primeiro filho com 28, pra ter o segundo com 32, 34 e um outro com 36. Eu botei uma escadinha lá. Ou o segundo e o terceiro iam vir juntos, os gêmeos. Gente, juro, o cara só precisava assinar aqui embaixo e rubricar cada página. Tipo assim, eu tava com tudo pronto. E aí que mora o perigo, porque você já tá. Quando você tá muito pronta pra ouvir uma coisa específica, que no caso era essa promessa de um futuro bom, você vai acreditar rápido, sabe? E eu nunca fui uma pessoa muito experiente, muito safa, nunca fui muito sagaz, assim. Nunca tive a sorte de nunca lidar com gente interesseira, invejosa na minha vida. Tive poucas situações disso ao longo da vida, então não fui criando uma carcaça, sabe? Quando chegou aquele garoto que falava tudo que eu queria ouvir, me deixava à vontade pra ser quem eu era, sabe? Não me censurava, não era ciumento, abraçava a minha causa, queria as mesmas coisas que eu, tinha também esse plano de família, ao mesmo tempo ele era, sabe, super sério com o trabalho dele, apaixonado pelo que ele faz, aparentemente a gente compartilhava os mesmos valores. Eu só não achava ele muito bonito, mas fora isso ele era perfeito, sabe? E o sexo ainda era bom. Então, tipo, nossa, encontrei o meu marido. Só que realmente era tudo incrível, era um conto de fadas, até que acontecia alguma coisa que era esquisita. Aí eu questionava ele e ele explicava com alguma coisa assim, o raciocínio tava incrível. Mas aí depois de um tempo acontecia outra coisa e outra coisa. E acabava que as pessoas já começaram a reparar que tinha coisa estranha e eu me lembrava de tentar decorar a explicação dele para conseguir explicar para as outras pessoas, porque eu mesma eu não conseguia justificar, mas eu queria acreditar que era verdade, porque, pô, sendo verdade ia ser ótimo e ele fazia me sentir muito bem, só que vira e mexe, aconteceu algum problema, e aconteceu algum problema. E daqui a pouco as pessoas já estavam meio sem saber muito bem como falar comigo. Meus pais mesmo já estavam pensando, pô, se a gente continuar forçando a barra aí que tem alguma furada, porque também o pessoal achava que era furada, mas ninguém explicava, né? Então também é complicado. E é muito difícil, o primeiro relacionamento sério, você admitir que a pessoa, que você achou que o amor da sua vida era um golpe, sabe? É difícil. E aí as pessoas à minha volta tomaram uma atitude que eu entendo, que acho até que foi a melhor atitude que eles podiam tomar, que pararam de questionar para não me perder, só para quando eu conseguisse abrir meus olhos, eles pudessem estar ali comigo e eu não ia ter medo de virar e falar que eu me ferrei, sabe? É muito importante isso, porque às vezes você vê que uma amiga sua tá numa furada e aí você só vai ficar falando que ela é estúpida, que vai dar 3 tapas na cara dela, que ela tem que tomar vergonha e tal. Ela vai acabar parando de te contar as coisas. E ninguém quer estar numa furada. As pessoas estão numa furada porque entraram numa furada e talvez estejam naquele momento sem ferramentas para sair daquela furada. Mas ninguém quer deliberadamente
tá lá numa furada. Então, quando você sente que, tipo, você falar o racional não tá valendo pra aquela pessoa, tenta só ser um porto de seguro pra aquela pessoa confiar em você quando ela se sentir pronta pra falar. Às vezes, ela precisa mais que você ter um lugar seguro pra conversar do que ter alguém que ela já sente que vai vir um julgamento de lá e ela acabar se fechando e aí não ter nem mais referência pra conseguir ver se o que ela tá passando é razoável ou não. E é bem verdade que também eu pensei, não, estou formada, estou, sabe, trabalhando, eu estou à altura das minhas escolhas, eu sou a maior interessada em não me ferrar, então eu tô à altura, eu escolhi ele, eu estou atenta e ele é o amor da minha vida e se ele fizer besteira, eu vou ser a mais interessada a não estar nesse relacionamento e eu vou estar à altura das minhas decisões. Foi o que eu falei pros meus pais. E foi o que eu falei pra mim mesma. E quando a gente se compromete com isso, a gente se compromete com isso, porque agora era eu e eu. E eu não tava mentindo. Eu sou a maior interessada em não me ferrar. Então, quando eu me coloquei nesse lugar, eu também fiquei mais atenta. Porque eu realmente não queria entrar numa furada. Óbvio que eu sabia que era muito melhor eu terminar esse namoro, mesmo que tivesse se encaminhando para um noivado, do que depois casar e morrer, sabe? ou, sei lá, ou quebrar a cara, ou ter filho com uma pessoa que você depois descobre que é mau caráter, sabe? Tipo, eu realmente não queria entrar nessa furada. E aí aconteceu de novo uma coisa esquisita. Só que não aconteceu comigo. Aconteceu com uma pessoa da vida dele. Então, eu passei por uma situação com ele esquisita. Uma das, né? Mas que ele me explicou tudo e fez super sentido. E, nossa, eu acabei até pedindo desculpa. Como eu ousei falar alguma coisa que... Como é que eu ousei questionar ele, né? Mas aí, quando aconteceu a mesma coisa com uma outra pessoa da vida dele, e essa pessoa não foi falar com ele, foi falar comigo... Falou assim, nossa, Manu, você desculpa eu tá abrindo essa situação pra você, mas eu sei que, tipo, você super não... Tipo, você com certeza não tem nada a ver com isso, eu nunca... Não, eu tenho certeza que você não tá envolvida com o que o fulano fez, mas eu tô sem saber com quem falar, porque eu já fiquei falando pra ele, ele não me responde mais, e ele me botou nessa situação que eu não tenho como resolver sozinho, ele falou uma coisa e fez outra, e isso criou um problema enorme pra mim. E aí, graças a Deus aconteceu isso, porque quando foi só comigo que aconteceu aquilo, eu pensei, não, tadinho, ele tá enrolado, aconteceram coisas ruins com ele, é um problema que ele tá passando. Que tipo de namorada eu sou se eu não puder ajudá-lo, sabe? Só que, quando eu vi que ele fez exatamente a mesma coisa com a mesma pessoa, usando os mesmos argumentos de uma situação que oficialmente ele já tinha passado, que eu já tinha ajudado com ele pra aquela situação com outra pessoa depois, aí eu, tipo, graças a Deus consegui entender que não foi que tadinho que ele tava com um problema. Essa é a linha de manipulação dele, aquela é a estratégia dele, aquele era o golpe dele. Então, era a comprovação que eu tinha, que eu precisava de... Não, que aquilo não era que ele era enrolado, não era que, poxa, coincidentemente aconteceram milhões de coisas ruins. Não, aquilo é que ele realmente é mau caráter, manipulador e do jeito frio que ele lidava com as coisas, possivelmente psicopata mesmo. No que eu me botei apta a resolver, a mais interessada em não cair em furada, eu resolvi aquilo sem falar pra ninguém. Eu tinha certeza... de duas coisas. Um, que ele era mau caráter. Isso eu não tinha mais dúvidas. 2, que se eu levasse pra ele o assunto, ele ia fazer alguma coisa que ia me convencer de que eu tava errada, de que ele tava certo e que eu ainda tava sendo extremamente injusta de ter lido essa situação dessa forma. Então eu sabia também que eu ia ter que terminar com ele sem explicar o que eu fiquei sabendo. Cara, essa que é a beleza da parada. Quando você começa a ver uma coisa, você não consegue mais desver aquilo. Você não consegue botar a pasta de volta pro tubo quando você vê a situação como ela realmente é. Então, óbvio que eu fiquei arrasada, né? Fiquei super decepcionada, mas eu não sofri, assim, no sentido de... Eu sofri o baque, mas eu não sofri pelaquela pessoa, porque eu entendi que aquela não era aquela pessoa, que aquela era um personagem que aquela pessoa tava se fazendo pra mim. Então eu sabia que ele não tinha gente lá dentro pra eu tentar me conectar ou que eu ia perder aquela conexão, porque não existia aquela conexão. Aquilo é o que ele estava me vendendo para conseguir as outras coisas que ele estava querendo conseguir. Então eu sabia que qualquer informação a mais que eu desse pra ele era informação que ele ia usar contra mim.
Então, gente, o que eu vou falar vai servir pra qualquer relacionamento tóxico que você já teve que sair, ou com um psicopata, ou relacionamento abusivo, ou mesmo relacionamento com gente de mau caráter, sabe? Você não precisa explicar. Por isso que eu fico falando, a pessoa fala muito de responsabilidade afetiva. A gente não sabe o que a pessoa fez, o que, digamos, se eu contasse isoladamente por que eu terminei daquele jeito com a pessoa, podem achar que eu fui fria, que eu não fui responsável, ou não tive responsabilidade afetiva. Com certeza foi o que ele apontou que eu fiz com ele. Mas, cara, e quem visse de fora podia estar achando realmente que eu não tive responsabilidade com um namorado de anos. Mas, cara, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu tive que fazer pra me defender. E por isso que eu acho que a gente não deve ficar julgando aí, porque às vezes esse argumento de você ser muito responsável, muito empática, é o argumento que faz você cair num golpe, cair numa manipulação e tá perdendo a tua saúde e o teu senso de respeito próprio, numa história que, na verdade, é aquela pessoa que tá te prejudicando, sabe? Então a gente tem que se proteger, sim. Claro que se fosse só eu, digamos, que se fosse só eu que, sei lá, me apaixonei por outra pessoa e quero terminar, óbvio que eu deveria dar uma satisfação e tudo. Mas no caso dele, o que eu fiz, gente? Eu juntei todas as coisas dele, botei numa sacola, grampeei, peguei uma carta, papel de carta, que eu tinha desde os meus 10 anos de idade, que a gente trocava carta, né, entre eu e os meus amigos, papel de carta. Aí fiz um texto lindo, desejando tudo de melhor pra ele, falando que eu não estava bem, estava bem comigo mesma e que acho que uma distância ia fazer bem pra gente, desejava tudo de melhor na vida dele. Ele estava em viagem e ele falou que o voo dele ia chegar tal dia. Aí eu liguei pra mãe dele pra saber que horas que ele ia chegar. Descobri que nem de avião ele tinha ido, foi tipo assim, outra coisa, tipo, mentiu até coisas pequenas, sabe? Tipo, então, assim, nem sei se ele realmente estava em viagem, vai saber, ou se estava no lugar que ele falou que ia, mas também não importa mais, eu só não queria. Que fofa, né? Eu só não queria correr o risco de terminar com ele e ele ter um acidente aéreo e eu me senti culpada depois. Aí, quando eu descobri que ele já estava em casa, eu mandei entregar as coisas dele com a cartinha, tem até uma cartinha perfumada e tal. E aí, claro, aí ele ligou, aí chorou, aí fez questão de me encontrar pessoalmente. Quando foi chegar pra encontrar com ele já tava aos prantos. E graças a Deus não me afetou, porque quando você sabe que a pessoa é manipuladora e que não tem gente lá dentro, para de criar. Tipo assim, eu pelo menos consegui. Eu imagino que tem gente que tem mais dificuldade, mas como já tinha tido tantos elementos que eu deixei passar, quando eu realmente não tava nem mais pra convencer pra mim mesma a questão do caráter dele, foi fácil de nada mais me afetar. Então eu quase tive uma crise de riso, mas segurei a onda e tal, ainda tive uma conversa com ele, que hoje em dia eu acho que eu nem devia ter me preocupado. Ele emagreceu pra caramba em uma semana, falou que tava morrendo. Todo mundo fala que tá morrendo. Vaso ruim não quebra, gente. É só mais uma manipulação. Todo mundo, quando tem término assim, fala que vai morrer, que vai ser, sabe? Tipo, deixa. Não cai nessa. E aí eu tive que cortar ele da minha vida. Só que nas redes sociais ele continuou agindo como se ainda estivesse no relacionamento comigo. Ele falou com absolutamente todos os meus amigos pra tentar me convencer. A quantidade de amigos. Meus amigos ficou assim, metade falando que, nossa, mas ele te ama, ele faria tudo por você, como é que você termina com ele assim? Com certeza tem alguma explicação. E a outra metade dos meus amigos estavam, putz, então tava mesmo pra te falar. E nossa, eu descobri cada história. Sinceramente, eu entendo as pessoas não terem falado, porque quando a gente tá em transe, né? Numa situação dessa, às vezes é difícil ouvir, mas eu, sinceramente, preferia ter falado. Mas o importante é que eu saí, fiquei orgulhosa de eu ter saído daquela situação. E aí eu, que me achava super evoluída, com a mega inteligência emocional, no auge dos meus 19 anos, antes de eu namorar ele, eu tinha certeza que eu achava super razoável ser amiga de ex, e que era maturidade, que se você viver uma coisa verdadeira, só porque aquilo não é mais, só porque aquilo terminou, não tem por que vocês não poderem ser amigos, ter um relacionamento, sabe, cortês, gentil um com o outro, não precisa excluir a pessoa da vida. Eu bloqueei eles de tudo, gente, porque aquilo é muito bom em duas situações, quando realmente o pessoal só não se ama mais e for por motivos tranquilos, ou quando a pessoa não tem, tipo, quando virou uma amizade mesmo. Porque se a pessoa foi escrota, foi mau caráter, não dá pra relativizar com gente de mau caráter. E é verdade que ele ficava tentando manipular todo mundo pra as pessoas acharem que a gente ainda tava junto. Então eu tive que bloquear ele de tudo mesmo. Por sorte eu não tive que fazer nada mais grave, né, de distanciamento e tal.
Então foi um pouco mais tranquilo. Ele ainda ficou me procurando um tempo, só eu tive que bloquear de tudo, ficou procurando outros números. Mas aí uma hora fluiu. Só que, se por um lado eu me orgulhei de ter conseguido sair daquela situação, por outro lado, acabou com a minha autoestima eu ter passado o primeiro cara que fala que quer casar comigo. Tava comigo por interesse, não tava comigo pelo que eu sou, mentiu tudo que falou pra mim. E eu achando que eu era aquela coisa, né? Tava, tipo, confortável com a minha própria pele. Eu fazia as coisas que eu queria fazer. Eu tinha muitos amigos. Eu tinha vários grupos diferentes de amigos. Eu, sabe, solteira, sempre me relacionei fácil com as pessoas. Sempre me senti querida, sempre me senti apta. Então, eu sempre me senti super espírito livre e tal. E aí comecei a questionar tudo aquilo. Comecei, inclusive, a questionar o fato de eu querer casar mesmo. Achava que eu não queria casar. Comecei a ficar com muito mais gente do que eu precisava ficar. No sentido de me afirmar mesmo, assim, tipo, você sentir que não, eu consigo as coisas que eu quero, ó, viu? Quis ficar com essa pessoa, fui lá, fiquei com aquela pessoa. Mas não me relacionava a sério. Porque eu já, por ter passado aquela situação, eu tinha criado uma crença de que ninguém ia me querer pra relacionamento sério, que as pessoas só iriam me querer casualmente, que uma pessoa que ia me querer pra relacionamento sério ia ser por uma situação dessa, tipo, de má fé, má índole e tal. Eu acabei tendo isso. E eu fiquei nessa defensiva, assim, durante muito tempo. E também acabei engordando e tal. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Porque aí vai pra essa defensiva. Aí você vai pra comportamento compulsivo de escape. Muita festa, muito tudo, né? E aí você acaba, tipo, ficando com muita ressaca. Muita ressaca quer dizer que você acaba não trabalhando tão bem quanto você poderia trabalhar. E aí você, o que eu falei? Acaba negligenciando as outras áreas da sua vida. Trabalho, bem-estar físico. E aí você vai começando a se sentir um lixo, sabe? Todas as coisas que eram pra estar equilibrada e era pra eu continuar me dedicando ao meu trabalho e tipo, ao meu bem-estar pessoal e tal, e só o relacionamento ter sido um problema, ferrou com absolutamente tudo. E foi uma fase muito, muito, muito ruim pra mim. E sabe o que é o mais bizarro? Ninguém acharia que eu tinha baixa autoestima naquela época. Ninguém. Todo mundo achava que eu tinha uma autoestima maravilhosa, porque eu sempre me sentia bem, eu sempre conversava com todo mundo, sempre estava nos lugares, sempre estava lá, sabe? Eu não tinha vergonha. Só que não é isso que é autoestima. Autoestima não é você bater no peito e falar, vão gostar de mim, eu sou foda, vai dar tudo certo. Autoestima é se você pensar, tudo bem se não gostarem de mim. Eu não preciso daquela validação. Se for numa festa e não ficar com alguém, não é porque eu sou feia, sabe? Não é porque eu não sou apta a ser amada. Então, às vezes eu criava um mecanismo de lidar com aquilo que, na verdade, só me prejudicava mais. Mas como é que eu consegui sair dali, né? Eu fiz teatro, né? E no teatro tem duas formas de você entrar no personagem. De fora pra dentro ou de dentro pra fora. Você vai botando a roupa do personagem, os trejeitos do personagem, depois você vai incorporando como ele é. Outra abordagem é você ir pensando no pensamento do personagem, a forma que ele pensa, as coisas que ele quer, e aí você vai externalizando aquilo também. E isso que é o importante de passar. Eu sei que, tipo, outras pessoas poderiam passar pela mesma situação que eu passei e lidar de formas diferentes. Mas essa é a história que eu tenho. E aí o que eu consigo fazer a partir dali foi o que funcionou pra mim. Pode não ser o que funciona pra você, mas se de repente servir pra alguém, já valeu eu ter contado. O que eu fiz? Eu tava... A primeira coisa foi... Assim, quando a gente engorda, né? A gente acha que a gente tem que primeiro emagrecer pra comprar roupa, né? Algumas pessoas pensam assim, naquela época, vamos combinar, tipo, por mais que tenha um tempo, ainda a pressão era muito maior do que... Hoje em dia a gente ainda tem essa visão de que, poxa, vários padrões de beleza possíveis, que, ser magra não é elogio e tal, mas naquela época... Ainda mais quando eu era mais nova, né? Pô, eu tinha 16 anos, era a época do America's Next Top Model. Se você tinha 16 anos, se eu não tinha 1,80 m, pesava 48 quilos, tipo assim, quem você era, sabe? E sempre foi uma coisa de muita frustração, essa questão de uma magreza
Sempre foi um valor, assim, que a nossa sociedade impôs, em especial pra nós mulheres, mas acaba que pra muita gente, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi parar com essa coisa de achar que eu só ia primeiro emagrecer e depois me depois ia preocupar com as minhas roupas. Sempre fiquei achando, né, que quando tiver o peso tal, eu vou me vestir bem. Quando tiver o peso tal, aí eu vou criar minha linha de moda. Sempre você arruma alguma coisa pra postergar aquilo. E a gente sempre tem que fazer o que a gente pode com o que a gente tem naquele momento e depois fazer melhor e depois fazer melhor. Mas é só mais uma autossabotagem. Você ficar achando que precisa de alguma coisa, ainda mais quando é alguma coisa externa, pra você começar a fazer aquelas coisas que você quer muito fazer. Então, primeiro ponto foi eu cuidei da minha aparência independente de qualquer coisa. Comprava as roupas que eram bonitas, que me vestiam bem, do tamanho que fosse. Fazia a minha maquiagem, cuidava do meu cabelo. Meu cabelo sempre foi maravilhoso. Naquela época, então, assim, era uma coisa incrível. E aí eu cuidava daquilo, de eu me sentir bem, de estar bem vestida e tal. E aí, em paralelo, eu fui fazendo várias outras coisas. Por exemplo, eu criei um canal no YouTube que me ajudou a trabalhar um pouco essas coisas que eu tava querendo descobrir. E no que eu tava querendo descobrir, eu não tinha as respostas. Eu comecei a compartilhar as coisas conforme eu fui descobrindo. Eu vi que outras pessoas também se identificavam com aquilo e isso dá um senso de um acolhimento. Aí, conforme eu fui fazendo os vídeos, né, e vai tendo um certo reconhecimento, e eu ficava com medo dos comentários, né? O pessoal fala que na internet tinha muito hate e tal. Eu juro, eu não tinha hate. As pessoas sempre estavam com medo das pessoas, tipo, falarem que eu tava gorda, ou que eu tava feia, ou qualquer coisa do tipo. E não tinha isso. Os comentários eram muito gentis. E isso foi ajudando. Claro que a gente não tem que se guiar nisso, né? Porque mesmo se os comentários fossem ruins, não ia ser isso que podia me afetar. Mas é o que eu tô falando, são atitudes que vão fazendo a gente se tratar melhor e uma coisa puxa a outra. No que eu me tratei com mais respeito, me vesti com mais carinho, com mais cuidado, já fui me sentindo mais apta. No que eu fui me sentindo mais apta, fui me sentindo apta a dar início a novos projetos. No que eu realmente fiz novos projetos, eu já fui me sentindo mais apta para continuar com aquilo. E aí eu fui indo melhor no trabalho. Quando eu fiz plástica também, né? Mas assim, eu não fiz plástica porque eu me odiava. Eu fiz plástica porque, por exemplo, eu tinha o ossinho no nariz. E eu gostava do ossinho. Eu não achava o ossinho ruim. Ainda mais porque eu tinha como referência Lady Gaga, Meryl Streep. Então eu gostava. Só que a minha mãe reparou uma coisa que eu não tinha reparado. Eu falava, ai mãe, entrei aqui nesse aplicativo de relacionamento, já botei logo uma foto do meu perfil pra pessoa entender, sabe, que tá lidando, não achar que eu tô mentindo pra aquela pessoa. Sendo que se eu tivesse muito confortável com o meu perfil, eu não ia estar preocupada em já mostrar de cara pra eu não sentir que eu tô enganando alguém porque, sabe, porque eu tinha um ossinho no nariz. Mas assim, fui no médico. Aí eu falei, olha, o meu nariz nem me incomoda tanto, é mais assim, meu queixo, que eu tinha pouco queixo. Ele, mas ó, se a gente tem pouco queixo, você vai botar um pouquinho de queixo, faz sentido tirar um pouquinho de nariz. Aí vai fazer o exame, aí tem desvio de septo, putz, aí, caramba, tem desvio de septo, né? Já que vai ter que abrir o desvio de septo, vamos lá fechar bonitinho, né? Já que eu tô indo pra faca. E não tô falando que você tem que fazer plástica, não. Eu estou contando a minha história. Porque antes, essa aqui é a parada, entendeu? Eu só fui descobrir que eu tinha baixa autoestima quando a minha autoestima foi melhorando. Porque antes eu não sabia. Eu achava que a minha autoestima era boa. Só que, como é que a gente vai combater uma coisa que a gente nem sabe que é o problema ainda? Eu achava que tava tudo bem. Foi só depois que ela foi melhorando que eu fui vendo coisas que eu achava que eram eu sendo confiante, que na verdade era eu na defensiva. Como, por exemplo, essa coisa de eu achar que eu não queria relacionamentos sérios. Ou achar que, tipo, que eu tava super confortável na minha própria pele e tal. E aí, conforme eu fui tendo essas atitudes, fui me vestindo melhor, fui trabalhando mais. Eu também fazia uma pós-graduação na época. Eu fui me sentindo mais apta. E eu fui também comendo menos por compulsão, saindo um pouquinho menos.
tendo encontros melhores também, porque eu não tava mais, tipo assim, precisando, não era mais uma válvula de escape. Eu tava indo porque eu queria ir e não porque eu sentia que eu precisava de uma validação externa. E, cara, cada coisa foi puxando aos pouquinhos a outra, sabe? Aí eu operei meu rosto. Aí depois eu abri minha primeira loja e no que eu abri minha primeira loja, tava me sentindo mais bonita, já fui emagrecendo também, que pra mim foi também ajudando na minha autoestima. Cara, eu melhorei muito. Foi engraçado, porque foi abrir a minha loja. Claro que não foi só isso isolado, foi todas essas coisas. Mas isso também fez eu ter relacionamentos mais legais. Então eu passei, tipo, 4 anos, quase 4 anos solteira. E aí, no ano depois que eu operei o nariz, que também foi um ano depois que eu abri a minha primeira loja, eu me vi ainda solteira, bem felizinha de estar solteira, na real. Só que assim, eu tava com um acervo um acervo de afetos, né? Muito legal, cara. Todo mundo me tratando bem, eu sendo querida, tendo momentos especiais com as pessoas. Eu tava super tranquila, as pessoas querendo me levar a sério, eu também, tipo, sem fingir que eu não queria coisa séria. E aí eu encontrei um garoto que eu me apaixonei perdidamente e namorei com ele. Eu lembro que na época foi muito divertido, eu tive que dar satisfação pra 8 pessoas. As pessoas ficaram até chateadas comigo. Mas eu realmente tava numa fase muito boa. E era o garoto que eu gostava mais, então eu ainda consegui namorar o garoto que eu mais gostava, achava ele o máximo. E duraram sólidos, tipo, 45 dias. Ele me conheceu no pós-operatório, porque aí depois, né, tipo, eu tirei o nariz em 2017, aí em 2018 eu fiz redução de mama. E ele me conheceu nesse pós-operatório, nosso quarto encontro, ele segurando minha mãozinha inchada da anestesia no hospital. E pareceu incrível, mas por algum motivo, conforme eu fui ficando bem do pós-operatório e mais independente, aquilo foi dando uns gatilhos de ciúme enorme nele. Ô, gente, eu nem sei se foi isso que fez ele terminar, mas basicamente deu a entender como se fosse isso que fez ele querer terminar comigo. Mas eu acho que nem foi isso, não. O que aconteceu? Eu melhorei muita coisa, né? Eu consegui realmente estar em outro lugar, com outra energia, atraindo outras coisas. Só que, justamente, porque nem eu tava lá, sei lá, 8 anos antes, 4, 5 anos antes, me sentindo apta, pronta, dona de mim, autoconfiante, com inteligência emocional, eu me sentia muito pronta. Aí veio o garoto que eu achava o máximo, falou 3 pagodes no meu ouvido, eu já fui acreditar em tudo de novo, em todas as promessas de casar e tal. E isso que eu ainda não tinha aprendido, entende? Como eu me achava pronta, eu achava que era super razoável ter um outro cara que também tá pronto pra viver aquela história linda de amor. Ainda tinha uma outra etapa na minha evolução de autoestima, que é a paciência, a atenção pro que eu tô ouvindo. Que a gente não tem que dar tanta importância pro que a pessoa tá falando, e sim se permitir ter leituras de ambiente. Porque a verdade, aparentemente, né, que tô aprendendo aos pouquinhos ainda, não cheguei numa conclusão maravilhosa desse processo, mas a verdade é que as coisas verdadeiras, elas têm tempo para se solidificar. E as pessoas verdadeiras, elas têm defeitos também. Pra a gente ter um relacionamento saudável, você tem que estar confortável com os seus defeitos e também confortável da pessoa ter defeito. Porque como eu sempre gastei muita energia em me desenvolver, eu acho que eu... Não sei se eu não achava que eu tinha defeito, ou era evitativa com os meus defeitos, ou achava que, bom, eu posso ter defeito, mas eu tô sempre tentando melhorar, então tá... Então, tipo assim, eu tinha muita convicção, sabe? Eu acho que era muito, como é que chama? Padrões rígidos. Tipo, na hora eu tinha que decidir se aquela pessoa eu levaria a sério ou não. E se eu decidisse que eu ia levar a sério, eu super abraçava a causa. E se eu decidisse que eu não levaria a sério, eu super, tipo, só não deixava passar dali. E a verdade é que a gente não tem essa competência de julgar as pessoas tão rápido. E era um defeito meu querer julgar as pessoas tão rápido, porque também era um defeito meu me julgar tão rápido. Então era mais uma coisa que eu tinha que evoluir. E a gente quebra a cara e vai aprendendo um pouquinho mais. Nesse caso, como eu acabei achando que tinha a ver com essa coisa de sair pra festa e tal,
Eu fiquei na cabeça que a gente tinha que aceitar certo nível de restrição pra estar num relacionamento, que, porra, a outra crença horrível, né? Tipo, ai, que não era tão normal assim, não era razoável que o cara fosse achar de boa eu ficar saindo do jeito que eu saía. Aí o que acontece, né? Pô, encontrei um outro cara que parecia incrível e ainda gostava de festa. Pensei, nossa, é esse! Acabou, tipo, encontrei o meu cara. E mais, ele começou a dar indícios de ser bem parecido com aquele meu primeiro namorado sério. E aí o que eu pensei, né? O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Eu não tava querendo. Não tava com pressa nenhuma. Até porque eu ia pro Réveillon no Nordeste. Não tava com pressa nenhuma de namorar. E aí, o que a pessoa faz? O que a pessoa manipuladora faz? Tenta contaminar você todas as formas que puder. Então, esse garoto que saiu comigo 3, 4 vezes, já falou com todas as minhas amigas, já seduziu todas as minhas amigas. E aí eu falei, não, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa errada, sabe? Me lembra aquele primeiro cara e tal. Aí eles falaram, não é ela. Não vai dar o fardo da tua bagagem pra uma pessoa que você acabou de conhecer. Não tem nada a ver com isso. Só que às vezes não é dar o fardo da pessoa aquela bagagem, é só porque, pô, a gente não erra 2 vezes a mesma coisa com a mesma coisa, sabe? Tem que aprender uma hora. E eu sabia disso. Só que juntou a dor que eu tava tendo do pé da bunda daquele que eu realmente gostei, que, pô, foi o primeiro cara que eu realmente me comprometi depois de sei lá quantos anos, com o senso de me sentir acolhida por esse cara. E ainda com a pressão, não vou falar com a pressão das minhas amigas, mas é porque é um argumento que dá pra ir. E também aquela pessoa, né? Narcisistas amam. Narcisistas falam tudo que a gente quer ouvir. E ouvir o que a gente quer ouvir é muito gostoso. Mas aí foi outra furada. Porque também é a mesma coisa, só que diferente, gente. É sempre a mesma coisa, só que diferente. Sabe por quê? Deus ou quem quer que seja, vai querendo te testar. O universo quer te testar pra ver se você melhorou mesmo. Ele pensa, tá tudo melhor? Eu vou botar essa situaçãozinha aqui pra ver se você tá pronta pra próxima etapa mesmo. Porque se você sabe o que você quer, uma das coisas que vai fazer você chegar lá é você conseguir dizer não pro que você não quer. Se você quer o ótimo, chega o que parece ok, o bonzinho. Se você fala ok, o universo vai sentir que você tá tranquilo com aquilo. Então eu me atrapalhei e caí na mesma furada outras vezes. Pelo menos dessa vez foi mais curta. Dessa vez a furada foi bem mais curta. E teve um agravante. Que eu acho que vale contar porque essas coisas fazem toda a diferença. É aquele primeiro, eu me apaixonei de verdade. Esse terceiro, por assim dizer, eu não tava tão apaixonada assim, sabe? Eu tava só achando que a ideia era muito boa. Então, assim, parecia uma ideia boa. Só que eu ainda tava meio, tipo, com aquele molejo de amor machucado, sabe? Tava totalmente apaixonada. Então, nas primeiras vezes que eu tentei terminar, como oficialmente eu que teria sido escrotinha, e ele ficou muito triste, eu deixei aquilo me atingir de tipo, cara, eu não quero ser vilã, sabe? Porque eu não queria ser vilã. Mas ele que foi muito ciumento, na verdade. Ele ficava... Qualquer coisinha, ele ficava preocupado. E ele ficou questionando coisas que eu fiz enquanto a gente não namorava, mas já ficava, sabe? Tipo, eu acho que... Eu entendo que... Eu não entendo nada não, cara. Eu não namorava ele, não devia nada a ele. Eu não tava namorando. Quer que a gente tenha algum combinado, pede de namoro, a gente cria nossos combinados. Agora, pô, solteira, sinceramente, não tem essa política, não. Se a gente quiser, eu tô tão envolvida ali que eu não quero ficar com outras pessoas, até vai. Mas, assim, ter obrigação não tem, cara. E ele sabe muito bem que ele me pediu em namoro meio forçando a barra, porque não queria que fosse no tal do Réveillon do Nordeste. Mas, enfim, aí eu acabei me sentindo mal com essa coisa dos ciúmes dele, e acabei não... Tipo, ele tinha criado um caso, assim, de uma parada que eu fiz quando a gente ainda não tava namorando, mas já tava ficando, aí, sei lá, acabei me atrapalhando, acabei me sentindo culpada, acabei pedindo desculpa, e acabei não terminando, não querendo ser a vilã. Ai, gente, deixa ser vilã. Tão bom ser vilã. Ó, as vilãs, sabe? Vê em desenho animado, vilã tá sempre mais bem vestido, vilã tá sempre mais dono de si, sabe? Não tem medo disso, não. As pessoas superam, ninguém morre de amor. Deixa a pessoa ter se decepcionado, deixa a pessoa achar que você é escrota. Tem coisa muito pior do que isso. E eu me arrependo de não ter deixado terminar naquela hora, porque depois foi ladeira abaixo, as coisas foram só piorando. Pra terminar foi um auê.
E foi até difícil, porque como ele, eu não achava que ele era mau caráter, eu achava que ele era a mesma coisa, né? Enrolado, ou que pessoas tinham feito coisas ruins com ele. A gente sempre arruma um motivo de justificar, né? Eu não acho que, assim, ele era psicopata, não. Eu acho que ele era só, tipo, enrolado, meio narcisista, não sei lá, baixa autoestima, não sei o que era. Só que também não importa, sabe? O importante é você sair daquilo ali. E foi um pouco difícil romper, porque as pessoas ficam muito em cima. Mas aí, finalmente, conseguiu romper. E aí chegou a outra etapa. Por isso que eu falo que quebrar a cara é muito bom. Porque ajuda a gente a entender o que a gente realmente é, o que a gente realmente quer. E quando a gente supera, a gente ainda se sente mais apto para aquilo. O que tinha esse problema desse garoto muito ciumento? Eu sempre gostei de escrever, né? E até pelo término que eu tive com esse segundo garoto que eu falei, eu escrevi um roteiro de curta. E esse cara, esse terceiro, ele falou que eu não podia atuar. Porque senão eu ia beijar na boca de outro cara. Como pode? Que eu era empresária, que eu era no máximo uma diretora, que eu não era artista, assim, não podia botar a cara lá. E, cara, aquilo não pegou pra mim, não. Aquilo foi ridículo, foi um dos motivos, foi uma das coisas que facilitaram o término. Só que eu ter terminado com ele, eu pegar essas rédeas da minha vida, nossa, eu não vou soltar essa porra nem fudendo, sabe? Se as pessoas vão se sentir mal por eu vi que eu me diminuía às vezes pra caber. Eu vi que, tipo, pessoas, mesmo sem ser relacionamentos, algumas pessoas na minha vida, eu às vezes, tipo, fingia que eu era menor do que eu era pra não magoar pessoas que eram invejosas na real, sabe? Então eu comecei a pensar, nossa, se alguém tá incomodado com o meu tamanho, essas pessoas vão ter uma vida longa, porque eu vou estar cada dia melhor. E eu criei esse compromisso comigo mesma. Parei de ficar com essa coisa de não, tem que ser uma coisa ou outra. Parei de ficar tentando me limitar com coisas que o mundo não me limitou, sabe? Ninguém virou. Eu ficava achando que eu era velha pra me lançar como artista. Ninguém falou pra mim que eu era velha pra me lançar como artista. Foi coisa que eu inventei da minha cabeça. Então quer saber? Eu vou cortar tudo. Eu vou estar apta. Aí foi na época da pandemia. Aí eu fiz meu Teta Healing, aí eu me lancei como cantora, aí também criei uma música sobre essa situação que eu passei com esse cara, que a minha segunda música de lançamento foi isso, esse momento que a gente tá no meu cantinho, bem escondidinha, sem querer atenção, só ouvir meu coração calminho, e já tava bom pra mim. E quando eu consegui sair daquela focinha, daquele momento de resguardo, de me reconectar, de me curar, quando eu sair vai ser pra ver o mar, eu quero viajar sem você, sou livre pra amar, ninguém vai me rotular e hoje eu só não danço pra você. Porque ainda tinha isso, ele gostava de me convencer que eu dançava mal por puros ciúmes. Então eu fiz a música pra isso, me senti libertadora. Cada vez que eu vou no palco, canto essa música, eu me reconecto comigo mesmo, com as escolhas que eu fiz. Sinceramente, quando a gente luta por nós mesmos, quando a gente vive a nossa autenticidade, quando a gente vive o nosso propósito, o que é verdadeiro pra gente, isso fortalece a gente e isso, inclusive, aumenta o nosso amor. Eu não perdi nada por assumir aquelas coisas. Eu só realmente consegui ter mais clareza das coisas que eu fazia que eram porque quem eu era ou as coisas que eu fazia. Eu sou livre. Tá, beleza, eu sou livre. E aí eu sou livre, então eu escolho fazer isso porque tá alinhado a quem eu sou? Ou eu sou livre e aí eu tô fazendo esses maus hábitos por escapismo, por compulsão, e na verdade eu não estou sendo livre tomando essas atitudes, eu tô sendo escrava dos meus vícios. E quando eu entendi que liberdade não é você fazer o que você quer, liberdade é você fazer o que tem que ser feito, o que tem a ver com o seu sentido de vida, mesmo que não seja o que você tá com muita vontade de fazer naquela hora. E aí isso foi me ajudando a também trabalhar minhas compulsões, que foi ajudando eu a cuidar mais da minha saúde, que foi ajudando eu a ficar cada dia mais bonita, mais apta, mais amada. E pra coroar esse momento, não estou falando que eu terminei, tá? Porque eu não terminei. É um processo, assim, eu posso vir aqui de novo com 90 anos e vou falar mais coisas que foram me tornando mais quem eu sou e trabalhando melhor a minha autoestima. Pra coroar esse momento, com a minha carreira, eu entendi o meu propósito. Da mesma forma que eu tive todo esse processo de autoestima, de autoconhecimento, em busca de amor e de me expressar e de ser quem eu sou, eu quero conseguir
inspirar outras pessoas a fazerem isso também, através das minhas músicas, através desse podcast, através da minha existência como pessoa. Tipo, eu já ouço, né, das pessoas que convivem comigo, que eu tenho... Que elas gostam disso de mim, da minha autenticidade, de como eu sou genuína, de como isso acaba afetando elas também positivamente. Então, eu, cada vez mais na minha carreira, eu busco, tipo, me entender melhor, me permitir me aprofundar em mim, cortar as coisas que, tipo, não estão alinhadas com quem eu sou, com como eu me vejo. Se eu vejo que eu tô indo pra um lado ruim, que acontece, tá, gente? Não é nunca uma crescente, é assim, tá? Pra tudo. Então, se de repente eu tô me vendo com hábitos que não estão me levando pra lugar nenhum e tal, eu me relembro de quem eu sou. Aí a gente também vai ganhando ferramentas pra isso, né? Outro dia eu me vi, tipo assim, me sentindo um lixo, sem fazer nada, só existindo com as minhas compulsões. Eu falei, pronto, chega, Manuela, chega! Aí eu escrevi no papel, falei, eu sou sensata, eu sou linda, eu sou... genuína, eu me trato bem, eu me respeito, eu sou gentil com as pessoas, eu sou gentil comigo mesma. Fui botando as coisas que eu sou pra lembrar quem eu sou, botei lá na parede e para com isso, porque eu sou livre de vícios. Não, pode até ser mentira, mas você vai se convencendo até você alinhar o comportamento com como você se vê. E retoma isso quantas vezes forem necessárias. Tanto isso quanto o que você quer. Tem que ser visual. Pra mim tem que ser visual pra eu entender lá. E também algumas coisas que eu tenho gostado de fazer é anotar coisas pontuais num calendário, assim, também na parede, pra você ir medindo o comportamento, né? Então, nesses últimos tempos, eu consegui me sentir melhor, não ter comportamentos mais compulsivos, ser cada dia mais genuína na minha carreira, não ser evitativa com as coisas que me fazem mal, entender aquilo me faz mal, não fingir que eu não quero as coisas que eu quero. E aí outras coisas vão puxando. Quando a gente vai se cuidando melhor, daqui a pouco a gente está cuidando melhor do nosso trabalho, da nossa carreira, ou da nossa empresa, ou da nossa família, se responsabilizando mais pela nossa casa, pelo nosso bem-estar. E aí, nesse meio do caminho, eu consegui até um namoro que o garoto nem tem rede social, nem liga pro que eu posto, super apoia a minha carreira. Tipo, ele não é perfeito, é uma loucura. Eu demorei, cara, só Deus e minha psicóloga sabe o quanto eu demorei pra, tipo, pra lidar com as minhas compulsões, pra lidar com o fato de que eu gosto de uma pessoa e que ela tem defeitos, que loucura, porque eu tava acostumada com pessoas que eram perfeitas aqueles 1 mês e meio. Entender que eu tenho defeitos também, porque eu já tinha criado um modo de pensamento de que quando uma pessoa erra comigo, eu já me convencia que aquela pessoa errou comigo, porque aquela pessoa não presta, porque aquela pessoa é narcisista, psicopata, que é meu mal. Mas, veja bem, é porque eu sou louca ou é porque eu tive relações e, tipo, experiências que comprovaram esse tipo de pensamento e que eu acabei passando a pensar assim pra me proteger. Mas se eu já consegui evoluir, eu talvez não precise mais dessa situação pra me proteger. De repente eu consigo estar numa situação mais vulnerável de... tipo, aceitar a imperfeição do outro, aceitar o outro ver a minha imperfeição também, e aí criar um vínculo genuíno que pode, beleza, eu posso talvez não ouvir o que eu queria logo de cara, logo no primeiro mês, mas depois, passando um tempo, eu vou ouvir coisas e não vai ser mentira, sabe? Então eu tô vivendo esse rolê, gente. E aí agora eu tô aqui, querendo compartilhar essas paradas com vocês. Mas que não saia daqui, por favor, porque acho que tem coisas que eu falei hoje que acho que nem eu sabia ainda direito. Que não saia daqui, hein? Mas chegamos ao fim da primeira temporada. Eu sou a Manola e esse é meu podcast Que Não Saia Daqui. Tivemos várias conversas super intimistas. Contei pra vocês sobre meu processo de autoestima. Falei sobre autenticidade, liberdade, propósito, joguinhos, dates, relacionamentos, sobre sair de relacionamento abusivo e ser quem a gente é, que eu acho que esse é o mais importante de tudo. Também tivemos convidados muito especiais. Tivemos uma psicóloga para falar sobre sentido de vida e comportamento. Tivemos uma atleta falando de superação e o meio feminino no esporte. Tivemos artista contando suas histórias de vida. Tivemos uma empresária falando sobre
empreendedorismo, família e superar relacionamentos abusivos. E tivemos até o Mestre Yoga para falar sobre espiritualidade, relacionamentos, amor, monogamia e não monogamia e quem a gente é nesse mundo de afetos e amores e desastres e autoconhecimento, né? Nossa, ai, que aventura que foi! E eu acho que a gente só começou a pincelar aí os assuntos, né? Porque conforme a gente vai falando, a gente só vê o quanto mais tem pra falar sobre cada uma dessas coisas. Então eu conto com você para deixar aqui nos comentários o que você achou, quais foram os assuntos que mais te pegou, assim, quais foram os insights que você teve, o que você não concordou também, se tem algum assunto que a gente poderia se aprofundar mais, quem você gostaria de ver aqui na segunda temporada. Você pode ter reparado que alguns episódios tiveram tamanhos diferentes, a gente testou formatos diferentes, então é muito importante ver seu feedback, para ver qual formato você mais gostou. Gostou muito de eu falando sozinho, gostou muito de eu falando com outras pessoas, quer mais gente aqui? O que a gente pode fazer para o Que Não Sai Daqui ficar cada dia mais gostoso, mais cúmplice? Conto com o seu feedback para o Que Não Sai Daqui ficar ainda melhor. E... ai, gente, não quero me despedir, não. Tô vendo aqui esse cenário. Vocês viram? Quem tá ouvindo? Tá na hora de ver o videozinho aí? Quem tá ouvindo no fone de ouvido, no trabalho, escondidinho, você brilha, mas dá uma olhada aqui nesse cenário, se despede com calma, porque no próximo vamos mudar algumas coisas, ou não, que eu me apeguei a essa cadeira. Mas isso tudo você vai saber depois, e vamos continuar a conversa, hein? Que não saia daqui, que já já eu volto. Muitos beijos, até a próxima temporada!